Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Sabrina Lopes, estudante do ensino médio, integrada ao curso técnico de informática para a internet no campus Guarulhos do Instituto Federal de São Paulo. E através deste vídeo, eu vim falar um pouco com vocês a respeito das minhas impressões e análises pessoais sobre a obra Quincas Borba de Machado de Assis. Espero que vocês gostem. Machado de Assis é um carioca, nascido em 1839 e é considerado o representante do realismo brasileiro. Entre as suas mais diversas obras, ele escreveu contos, poesias, peças teatrais, romances e entre outros. É considerado por muitos, mas eu destaco aqui o crítico literário norte-americano Harold Bloom como o maior escritor negro de todos os tempos. Bom, o realismo foi uma escola literária criada em oposição ao romantismo e teve forte influência das correntes de pensamento que estavam predominantes no final do século XIX e começo do século XX, que eram o positivismo, o darwinismo, o determinismo e o comunismo. Dentre as principais características dessa escola literária, eu ressalto primeiramente o fato de que agora os narradores, além de se preocuparem em narrar os fatos ocorridos na história, eles narravam quais eram as impressões, os sentimentos, os desejos pessoais de cada personagem. Ou seja, há agora uma análise introspectiva desses personagens. A segunda característica que eu gostaria de ressaltar é que também nessas obras a gente percebe a forte presença das críticas sociais, os autores realistas, então, escancaram os defeitos das sociedades, os problemas mais recorrentes e que, às vezes, eram negligenciados pelas pessoas daquele meio. E para poder fazer essa crítica, os autores utilizam de um recurso que é a ironia, ou seja, eles dizem coisas mas na verdade queriam dizer outras. Então, para você ler os livros do realismo, é muito importante nós prestarmos atenção nas entrelinhas do texto, porque geralmente tem críticas. E essa é uma característica muito predominante, principalmente nas obras de Machado de Assis. Outra característica presente no realismo é que os autores fazem uso de uma linguagem objetiva, ou seja, eles não se estendem na narração dos fatos, eles são diretos e vão direto ao ponto. Tanto que em Quincas Borba nós podemos observar que são capítulos curtos. O livro é formado por 210 capítulos, mas são capítulos pequenos, que não se estendem. Bom, em Quincas Borba, então, já no início, nós podemos perceber a presença do personagem Quincas Borba, que na verdade foi um personagem resgatado do livro anterior de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui, então, vai ser dada uma ênfase maior na sua vida e principalmente em como a sua filosofia de vida vai influenciar e vai ser exemplificada ao longo da história. Aqui, Quincas Borba aparece no início e, na verdade, a sua filosofia que vai persistir até o final do livro. Ele tá avançado em idade, tá beirando a loucura, é um homem com muitos bens, muitas riquezas. E tem um grande amigo chamado Rubião, que é o nosso segundo personagem e que vai ser o nosso personagem principal. Rubião, então, é um ex-professor que, ao ver seu amigo muito doente, beirando a loucura, decide cuidar do amigo. Ele vai ser uma espécie, então, de enfermeiro para o Quincas Borba. Ele é uma pessoa do interior, eles moram no interior de Minas Gerais. É uma pessoa simples, meio ingênua. Também o nosso terceiro personagem aqui, que eu gostaria de dar um destaque, é o cachorro Quincas Borba, que seu dono é Quincas Borba. E ele recebeu esse nome porque, segundo Quincas Borba, após sua morte, ele gostaria que ele ainda vivesse na nossa terra e, portanto, o cachorro ganhou seu próprio nome. Bom, Rubião, então, ao observar que seu amigo está muito doente, que logo logo ele vai falecer, ele já imagina que ele ganharia uma parte da herança de Quincas Borba. Não que ele seja uma pessoa gananciosa, mas ele pensava nisso, ele pensava que seria uma quantia pequena. Mas após o falecimento desse personagem, ele se surpreende, porque ele não imaginava que ele seria, então, herdeiro universal de todos os bens de Quincas Borba. E o único pedido feito pelo
falecido é que Rubião continuasse cuidando do cachorro. E essa era a única missão, então, de Rubião. Rubião, então, após a morte do amigo e após ter ganhado toda a herança, ele se cansou da vida rotineira e cotidiana do interior de Minas e decide se mudar para o Rio de Janeiro. No caminho para o Rio de Janeiro, ele conhece, então, os nossos próximos dois personagens, Cristiano Palha e Sofia Palha, que eram marido e mulher. O Cristiano é um capitalista muito bem estudado, uma pessoa inteligente, com uma postura admirável e que tem um reconhecimento no estado do Rio de Janeiro. E a Sofia Palha é uma mulher, bom, a minha imaginação, né? E pelo que o livro descreve, uma mulher incrivelmente linda, muito admirada, muito elegante, muito bem educada. E que, mesmo tendo já um esposo, havia muitos pretendentes atrás dela. Bom, conversa vai, conversa vem. O Rubião acaba deixando escapar para o Cristiano que ele havia se tornado herdeiro universal de uma grande fortuna. Já adianto para vocês, eu acredito até que seja um spoiler. O Cristiano é uma pessoa gananciosa e estrategista, o nosso famoso frio e calculista. E, inclusive, foi até uma coisa irônica, ele acaba falando pro Rubião que ele não deveria ser tão inocente e ficar falando desse tipo de coisa para as outras pessoas. Cristiano, então, já visando uma oportunidade, trata logo de enturmar Rubião, de tornar-se amigo dele, de envolvê-lo com outras pessoas do seu meio social. E assim cresce uma amizade. Bom, ao longo do livro, o Rubião acaba alimentando uma paixão pela Sofia Palha, a esposa do Cristiano. Tem um momento específico, inclusive, que ele se declara a ela e ela fica assustada, ela não sabe o que dizer, ela não diz nem que sim, nem que não, até porque ela não estava nutrindo esse mesmo sentimento. E quando ela conta isso ao marido, o marido dela não ficou bravo e pediu, inclusive, que ela continuasse a alimentar esse sentimento, porque ele devia muito para o Rubião. E assim, com a Sofia alimentando esse sentimento, era uma forma de controle na vida de Rubião, de tê-lo na palma de suas mãos, digamos assim. Como dito anteriormente, o Cristiano Palha fez questão de enturmar o Rubião aos seus amigos e com as pessoas que tinham a mesma condição financeira, vamos dizer assim, com as pessoas da classe mais alta. E isso realmente acontece. O Rubião começa a frequentar os mesmos lugares, as festas, conhecer as mesmas pessoas e eles abrem um negócio juntos, o Cristiano com o Rubião. Bom, ao longo do tempo, o Rubião percebe então que na verdade a Sofia não corresponde ao seu amor, que isso não está acontecendo mesmo. E percebe então que a amizade criada, né? Na verdade, foi uma amizade por conveniência e que eles estavam sugando os seus bens. Quando ele se depara com isso, ele começa a apresentar traços de loucura. E quando essa loucura já está num grau muito avançado, o casal Palha torna-se então responsável pelo Rubião, que se encontra num estado crítico. E aí, então, o casal Palha termina de extorquir o nosso personagem. Bom, por que eu disse anteriormente, então, que na verdade o livro vai ser um reflexo da filosofia de vida do Quincas Borba, o Humanitas? Humanitas, então, é uma paródia satírica do darwinismo social proposto por Charles Darwin, que afirma que na natureza os mais fortes sobrevivem. E no livro é praticamente isso. O autor defende que às vezes para nós podermos vencer ou nos sobrepor na sociedade, é necessário que nós passamos por cima de algumas pessoas. Ou seja, que os mais fortes sobrevivem e que ocorra essa seleção natural. E essa seleção natural no livro está atrelado ao capital financeiro. Ou seja, as pessoas mais ricas, mais astutas, vencem na nossa sociedade. Para exemplificar então o humanismo para o Rubião, o Quincas Borba, no início do livro, ele conta uma história. Em um lugar haviam 2 tribos e um campo de batata. O campo de batata era suficiente só para uma tribo. Cada tribo precisava se alimentar daquelas batatas para poderem passar por uma montanha e assim chegar
a um lugar onde havia muita batata para todo mundo. Como o campo de batatas só dava para uma tribo, se as duas tribos dividissem as batatas, elas não teriam força para continuar a viagem. E para uma tribo conseguir comer as batatas, foi então necessária uma guerra. E uma famosa frase de Machado de Assis é: ao vencedor as batatas, ou seja, o vencedor da guerra conquistava as batatas. Com isso, nós podemos então, analogamente, ver então como que essa filosofia vai se encaixar na história de Rubião. No começo do livro, inclusive, quando o Rubião ganha a herança, ele volta para casa gritando: ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas. Mas no final do livro nós podemos perceber que o nosso personagem, na verdade, não é o vencedor, que as batatas, ou seja, o dinheiro, fica com o casal palha. Bom, outros temas que nós podemos observar nessa rica obra de Machado são a humanização dos animais. No começo da história, que é quando o Quincas Borba tá bastante, o cachorro Quincas Borba tá bastante presente na história, nós podemos perceber, inclusive, que o Rubião sente até um pouco de inveja do tratamento que o Quincas Borba, personagem humano, tem para com o Quincas Borba cachorro. Também há uma questão, uma crítica ao casamento. Nós percebemos que alguns casais do livro só estão juntos porque há um interesse, ou seja, não há um amor. Esses sentimentos, na verdade, não são relevantes. O que importa, na verdade, é o dinheiro. Nós podemos perceber também que há uma crítica às amizades por interesse, à ganância, essas pessoas gananciosas e, consequentemente, nós podemos perceber que o autor estava fazendo uma crítica à burguesia da época. Outro tema que eu pude perceber, mas que quando eu estava fazendo minhas pesquisas eu vi que não era muito recorrente, é a visão da mulher como um troféu. O Palha é um personagem muito seguro de si. E que mesmo a Sofia sendo uma mulher linda e muito desejada, por exemplo, ele a vê como um troféu e gosta, na verdade, e isso acontece no livro, o narrador fala sobre isso no livro, que ele gosta de que as pessoas olhem a Sofia com desejo, de que ela se vista muito bem, de que ela seja uma pessoa muito admirada. É uma espécie de troféu. E ele não se sente inseguro com isso. Pelo contrário, isso meio que alimenta o ego dele, porque ele se vê superior às outras pessoas. A respeito do que eu achei do livro. Eu confesso que no começo eu tive uma grande dificuldade, primeiro, para sair dos capítulos iniciais, porque não é uma história que tem grandes revoluções, que te prende porque há muitas surpresas. Na verdade, é uma história que te prende porque você fica ansioso para ver qual vai ser o fim do Rubião. Não é uma história com muitas reviravoltas. Na verdade, você já até imagina o que vai acontecer desde o começo do livro. Você já começa a perceber esses planos traçados pelos os vilões. O casal Palha, no caso. E acredito que a minha maior dificuldade, então, foi ter saído dos capítulos iniciais. Mas depois a história te prende de um modo que você quer entender o que está acontecendo e você começa a perceber que há mais coisas para se interpretar além do que está realmente escrito no texto. E que eu estava pesquisando é uma característica muito presente em todas as obras do Machado de Assis. Então, para mim, valeu muito a pena a leitura. Eu achei um livro muito interessante de se ler, um livro que faz você refletir, e você vê também que é um espelho, né, do que o Machado de Assis entendia, compreendia do seu contexto, da sociedade na qual ele estava incluído. É uma forma de você entender o pensamento do autor. Eu não considero um livro com uma linguagem muito complexa. Na verdade, é um livro fácil de se interpretar, porém há muitas referências externas e que seriam bom que elas fossem compreendidas. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tive que parar a leitura para pesquisar algum termo ou alguma referência que eu não havia compreendido. E o livro que eu estava lendo era um PDF. No rodapé haviam algumas informações adicionais, algumas informações que a própria editora optou por colocar no livro. Isso também acabou me ajudando bastante.
No geral, é um livro muito bom. Eu gostei bastante e eu recomendo muito para que vocês leiam. Muito obrigada. E é isso.